Legal. Boa noite a todos. Creio eu que a maioria aqui já ouviu falar sobre mesa proprietária, né? Mas eu vou fazer uma breve introdução do que é mesa proprietária, né? O pessoal que às vezes me procura no particular, fala assim, poxa, Silvio, como que funciona a mesa proprietária? Então, primeiramente, agradecer ao Rafa a oportunidade, né? E agradecer a todos aí presentes. Espero que eu atenda a necessidade de todos aí, tá bom? Eu vou passando os slides, vou comentando. Se vocês tiverem alguma dúvida, sinaliza aqui, ok? Vamos lá. O que são mesas proprietárias? São empresas que fornecem capital a traders para operarem em seus próprios nomes ou em nome da empresa, em troca de uma divisão dos lucros, impulsionado pela tecnologia e pela busca de traders por alavancagem sem o risco do capital próprio. Então, assim, elas permitem nós, né, traders, uma certa alavancagem, tá? Vamos lá, vamos seguir. Qual que é o modelo de negócio e como que funciona? Qual que é o objetivo? O objetivo é filtrar traders habilidosos e disciplinados, tá? Quais são as etapas? Geralmente são entre uma ou duas fases aí, com metas de lucro, limites de perda diária e total, que é o drawdown, e consistência, número mínimo de dias de trade. Custos, taxas de inscrição para participar da avaliação. Algumas mesas não possuem taxas de ativação, só elas te cobram somente um único valor, que é o teste, e que já inclui a ativação. Plataformas MetaTrader, NinjaTrader, Rhythmic, TradingView e TradeOvate para futuros. Seguimos. Contas financiadas, a Fund Accounts, é o famoso conta patrocinado, né? Capital alocado. Após a aprovação, o trader recebe uma conta com capital virtual da empresa. Isso é quando a gente já passa do teste e vai para a conta patrocinada. Este capital é virtual, simulado, mas os lucros gerados são reais. Divisão de lucros, profit share. A maior parte dos lucros ficam com o trader, geralmente de 70% a 90%, com a empresa retendo uma porcentagem. Normalmente 90%, tá? E 10% fica para a mesa. Mas isso já é a fase onde a gente já opera a capital live deles, tá? Regras contínuas. As contas financiadas também possuem regras de gerenciamento de risco, drawdown máximo e etc., que devem ser seguidas para manter o financiamento. Drawdown. Esse é um conceito crucial. Na verdade, é o calcanhar de Aquiles dos traders, tá? Que operam mesa proprietária. Abaixo eu vou explicar os diferentes tipos, que são os dois. Tipos de trading, o trading drawdown, que te persegue, e o end of day, drawdown, aquele que só é contabilizado no final do pregão. E por que são tão importantes para a gestão de risco da mesa proprietária? Tá? Vamos lá. Qual é o conceito de drawdown? Para uma mesa proprietária, o drawdown não é apenas uma métrica, é um limite de tolerância ao risco. O objetivo principal da mesa aqui, da mesa proprietária, é proteger seu capital. Ao fornecer capital a traders, elas precisam de mecanismos para garantir que perdas excessivas não ocorram e que o trader esteja gerenciando o risco de forma responsável. Na verdade, eles criaram essa regra para o trader não dar o all-in, né? O famoso all-in, ou alavancar demais, enfim. A mesa te permite alavancagem, correto? Mas ela tem o drawdown para preservar o próprio capital da mesa também. Tá? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar mais para o final, porque aí no final eu vou explicar direito a parte prática da coisa. Tá? Isso, senhores, e só um detalhe aqui. Essa questão de drawdown não pode ter dúvida. Cara, não pode sair daqui com dúvida de drawdown. Pega muito, tá? É muito importante aí a questão de gerenciar a conta e qual conta que vai usar, enfim. Isso, Rafa. Esse daqui é o calcanhar de Aquiles nosso aqui que opera a mesa, tá? E depois, mais para frente, eu criar umas tabelas e vou fazer na prática aqui com vocês, para vocês perceberem como que funciona, tá? Vamos lá. Os tipos de drawdown em mesas proprietárias.
o trailing drawdown, o flutuante barra móvel. Esse daqui é o drawdown que te persegue. É o bendito drawdown que te persegue. Vamos lá. Ele segue o pico de lucro da conta em tempo real. O que significa? Significa que o limite de perda se ajusta para cima à medida que a sua conta faz novos picos de capital. Se a conta atinge um novo pico, seja por lucros realizados ou lucros não realizados em operações abertas, dependendo da regra da mesa, o limite de drawdown se move para acompanhar esse novo pico, mantendo uma distância pré-determinada. Ele não volta para baixo se a conta cair. Então, assim, esse tipo de drawdown ele vai te perseguir. Eu montei um modelinho aqui, tá? Um exemplo de uma conta inicial de 50 mil. A conta inicial de 50 mil, o limite de drawdown dela são 2,5, certo? Ou seja, você não pode deixar sua conta cair mais de $2.500, abaixo do seu ponto mais alto. Início. Seu limite de drawdown, então, é 47,5. 50 mil menos os 2,5, ok? Cenário 1. A conta lucra. Sua conta atinge um pico de 51. Poxa, Silvio, eu fui lá e abri uma operação, fiz $1.000. Essa conta de 50, ela passou para 51. Agora, o seu novo limite de drawdown se ajusta para 48,5, que é os 51 menos os 2,5. Se sua conta cair para 48,5 ou abaixo disso, você falha na avaliação. Você perde o teste. Então, assim, você fez $1.000. O trade drawdown de 47,5, ele subiu para 48,5. Ele te perseguiu. Ok? Cenário 2, a conta perde. Sua conta cai para 49. O limite de drawdown permanece em 48,5, porque o pico não foi superado. Se a conta cair para 48,5, você falha, porque te perseguiu. Ok? Cenário 3, novo pico e queda. Sua conta sobe para 52. Poxa, Silvio, eu fiz $2.000 nesses 2, 3 dias de operação. O limite de drawdown se ajusta para 49,5. 52 menos os 2,5. Se depois disso a conta cai para 49,5, você falha. Então, assim, esse é um tipo de drawdown que é o perseguidor. Ok? Dúvidas? Senhores, todo mundo entendeu o trailing drawdown? Se não entendeu, por favor, manifestem-se agora. Cícero. Eu vou depois explicar, eu montei uma tabelinha dinâmica e vou exemplificar certinho isso daqui, tá bom? Show. Vamos lá. Show. O End of Day Drawdown, que é o drawdown, é o famoso EOD. Ele só é contabilizado no final do dia, tá? Ele calcula o limite de perda somente com base no saldo da conta ao final do dia de negociação ou após o fechamento do mercado. Ele não considera os picos intradiários de capital. O limite de drawdown é geralmente calculado a partir do saldo inicial da conta ou do saldo final do dia anterior, dependendo das regras específicas de cada mesa. Existem mesas que o trailing drawdown é EOD. Tá? Vamos lá. Conta inicial de 50 mil. O limite de end of day, 2,5. Então, o início do dia. Seu limite de drawdown é 47,5. Ok? Cenário 1. Durante o dia, sua conta atinge 51 mil em lucros não realizados, mas fecha o dia em 50.500. Seu limite de drawdown para o próximo dia ainda será baseado no saldo final do dia, que é 50.500 menos os 2,5, que dá 48. Então, ele não te persegue no seu intraday. Durante o dia, ele não te persegue. Ele só vai contabilizar no final do dia. Quando que é a perda intraday? Sua conta cai para 47,5 durante o dia, mas você consegue recuperar e fechar o dia em 49. Você não falha porque a conta atingiu 47,5. O limite só é verificado no final do dia, para o próximo dia. Se seu limite seria 49, o seu trailing anual permanece em 47,5. Então, assim, quando você abre uma operação em uma mesa que tem o EOD, você pode tomar a famosa ré um pouco mais, uma ré um pouco mais bruta, que você não vai perder essa conta. Ele não vai te acompanhar, ele só vai contabilizar no final do dia. Então você tem o dia inteiro para tentar recuperar esse drawdown. Correto? Pegaram? Perfeito. Perfeito.
Outros termos relacionados e considerações. Máximo drawdown é o maior pico que uma conta já experimentou em sua história. As mesas proprietárias usam limites de drawdown para prevenir que esse máximo de drawdown real da conta financiada exceda um determinado valor. Daily loss limit, o limite de perda diária, é um valor fixo ou percentual que você não pode perder em um único dia de negociação. Se atingido, você não pode mais operar naquele dia ou falha na avaliação. É diferente do drawdown total, pois se aplica a cada dia isoladamente. A MyFound Filters tem uma trava de $1.200 na conta de 50 mil. O trade drawdown dela é EOD, porém ela te trava com 1.200. Ok? A Almir aqui. Suponhamos que estou com uma operação aberta. Estou ganhando atualmente 500. Estou para 300 e me tira na proteção. Isso reduz 200 da minha margem. Isso, eu criei uma tabelinha aqui, Miller, e eu vou exemplificar isso para você, tá? Mas na verdade, é o seguinte, quando você ganha 500 e depois você perde os 300, você perdeu o 200, entendeu? Mas eu vou te explicar certinho, numa tabela aqui, ok? Vamos lá, buffer. Em alguns casos, especialmente com o trade drawdown, algumas mesas permitem um buffer. O que é o buffer? É o famoso colchãozinho, para o trader ficar livre do trade drawdown, assim que atinge um certo lucro. Geralmente, quando o drawdown atinge o saldo inicial da conta. Exemplo, se seu trading drawdown de 2,5 está atrelado ao seu pico e você faz 2.600 de lucro, seu drawdown estaria agora na sua conta inicial. A partir daí, ele pode parar de seguir. Tá? Esse colchão só é válido na conta patrocinada, tá? Isso. Não. Eu vou chegar lá, Mari, eu vou chegar lá. Então, assim, o colchão aqui para travar o trailing drawdown é só na conta. Rafa, Oi. acho que minha tela parou de compartilhar isso. Eu tô vendo ainda. Legal, tá bom, desculpa. Então, assim, o colchão é só na conta patrocinada. Tá? Em suma, o drawdown é a ferramenta primária das mesas proprietárias para controlar o risco e garantir a longevidade do seu capital, enquanto filtra traders que demonstram responsabilidade e disciplina. Ok? Eu já vou chegar lá, tá, Mari Miller? E depois eu explico certinho como que funciona. A gente vai chegar lá. Vamos lá, vou apresentar agora a Apex. Ok? É uma das mesas proprietárias americanas mais conhecidas e populares, especialmente entre traders de futuros. Ela foi fundada por Daryl Martin com a proposta de revolucionar o modelo de pagamento aos traders. Ok? Aqui eu selecionei alguns ativos que podem ser negociados. Tá? Eu não sei se ficou muito pequeno, mas depois eu posso compartilhar, depois o Rafa compartilha o, o arquivo, fica mais fácil de observar. Nós aqui, acho que a grande maioria que opera o Nasdaq, né? A gente que está na sala todos os dias é só Nasdaq, mas tem alguns outros ativos interessantes que a gente pode operar também, tá? Os pares de moeda, os metais, os agrícolas, enfim, ok? Pode operar um mini e um micro, tá? Vamos lá. Como que funciona o modelo de avaliação? Vamos lá agora. Agora vai responder a pergunta da Mari. A Apex oferece uma variedade de tamanhos de contas de avaliação, desde contas menores até contas maiores, entre 25 e 300K. Cada uma com seus próprios requisitos de lucro, limites de perda e número máximo de contratos. Ok? A Apex permite ter até 20 contas por CPF, entre avaliações e contas patrocinadas. Estas contas podem ser operadas com robô e é permitido famosos replicadores de ordens automáticas. Tá? Tem muita gente que replica as 20 contas, tá? 10 contas, 5 contas. Então, existem replicadores no mercado, tanto gratuitos como pagos. Tá? Normalmente, o pessoal utiliza bastante o pago replicando, né? Replicando é um replicador de ordens no qual funciona muito bem. Qual é o objetivo? O objetivo de lucro. Cada conta tem um objetivo de lucro específico, que o trader precisa atingir para passar na avaliação.
Trailing Drawdown. Esse é o principal mecanismo de gerenciamento de risco. A maioria das contas da Apex utiliza o Trailing Drawdown, que é o flutuante, que é aquele que te persegue, tá? Que segue o pico de lucro em tempo real. Se o saldo da conta cair abaixo do limite de drawdown, calculado a partir do pico, o trader falha na avaliação. Dias de negociação mínimos. Nas novas regras, o trader pode ativar essa avaliação em um único dia. A Apex permite fazer o famoso kamikaze nosso, certo? Ela permite a gente dar um all-in, a gente consegue dar um all-in em uma das contas, certo? E ativar essa em um único dia, tá? Ela te permite no teste, tá? A gente está falando modelo de avaliação aqui, tá, pessoal? Deixe bem claro, o modelo de avaliação é permitido, por enquanto. Sem limite de tempo. Uma das grandes vantagens da Apex é que geralmente não há limite de tempo para completar a avaliação. Lembrando que ele se renovará após 30 dias da aquisição. Isso permite que os traders operem em seu próprio ritmo, sem a pressão de um cronômetro. Então você não tem a necessidade de passar em 30 dias. Você pode passar em até 30 dias, em até uma semana. Se você não conseguir passar em 30 dias, você paga novamente uma taxa de renovação e aquele saldo que você que você tem, permanece nos novos 30 dias de um novo teste. Entendeu? Então, na verdade, ele mantém o seu saldo. Tá? Proibição de segurar posição overnight. Ó, essa aqui é uma regra importante. Uma regra comum é que todas as posições devem ser fechadas antes do fechamento do mercado. E todas as ordens pendentes devem ser canceladas. A mesa não permite swing trade, tá? Você não pode ficar posicionado. Você perde o teste, tá? A Apex te cancela o teste. O drawdown é só no período da avaliação. Não, Cícero, eu vou chegar lá. Ela também, o drawdown, ela na fase PA também, na patrocinada também. Manter, se for negativo, o saldo é zerado. Isso, o que acontece? Se você, por exemplo, Williams, você tá um pouco machucado nessa conta e vai vencer daqui 2 dias, daqui um dia, ou você tenta alavancar ela um pouco, ou você cancela ela. Porque se ela renovar, ela vai renovar machucada. Entende? Então, assim, se você tiver positivo e para frente com o trend drawdown cheio, pô, legal, vale a pena a gente renovar ela. Se não, a gente cancela. Cancela e começa um novo. Legal? Ah, legal. Entendeu, né? Tá. Posso continuar? Vamos lá. Plataformas. A Apex é compatível com plataformas populares de futuros, como Ninja, com conexões Witney ou Tradeovate, e a Tradeovate, tá? E também aqui a plataforma que dá para ser operada também é o TradingView, que faltou aqui. Somente a Tradeovate, tá? E eu recomendo vocês pegarem a Tradeovate, tá? Mas vale estourar ela e esperar ela renovar, não? Você pode, isso. Não, pouco mais caro. O Reset você vai pagar $33 numa promoção de 80 e o Reset você vai pagar 35. Então, assim, não é tanta diferença, né? Mas vale estourar, é isso aí. Se você tiver ela um pouco machucada e você acha que não vai conseguir, você dá um all-in nela e tenta passar, né? É isso aí. Boa, Gabriel. Considerações. A Apex permite na avaliação o trader abrir e fechar posição durante notícias de alto impacto, possibilitando a ativação imediata do teste, com alavancagem máxima. Então, esse é o famoso kamikaze. Quem inventou isso é o Dr. Mauro, ele que foi o culpado de inventar isso daí. O Dr. Mauro foi o responsável aí por criar o kamikaze. E, assim, isso é pouco saudável, tá, pessoal? E eu acho que o kamikaze serve para as pessoas que não querem gastar tempo com teste. As pessoas que já têm PAs, entendeu? Já têm um tempo maior de experiência em mesa. Então, assim, é vantajoso, você ganha tempo. Mas lembrando que você, no kamikaze, você pode quebrar nas duas pontas. Então, assim, é válido fazer? É válido fazer, mas tem o ritmo de quebrar as duas pontas. Então, é isso. Vantagem considerável que a Apex permite ter 20 contas no mesmo CPF, tá? Isso a Apex, ela dá de lavada em outras mesas, né? Você imagina operar 20 contas replicadas, entendeu? Você tem uma meta de $100 por dia, você vai fazer 2K de dólar replicado. Então, assim, ela te permite ter as 20 contas. Isso é uma vantagem muito grande.
dúvidas por enquanto aí? Vou seguir, Rafa. Vamos Acho que lá. tá tranquilo. Pode seguir, Silvio. Vamos lá. Então, agora eu criei um modelo aqui prático, tá? Modelo de avaliação de conta de 50K. O nome da avaliação, a gente sempre procura pegar a Tradeovator. A Tradeovator é um servidor mais fiel. Por quê? É um servidor mais fiel. Ela tem plataforma própria, você consegue operar pelo TradingView e pelo Ninja gratuito. Então, a gente sempre opta por pegar a Tradeovator. Ela é $1 ou $2 mais caro que a Rithmic, mas vale muito a pena, tá? Não aconselho vocês pegarem Rithmic, sempre Tradeovator, tá? Investimento inicial, você vai gastar $37 no teste, numa promoção vigente de 80%. Inclusive, a promoção ainda está válida. Quem quiser aproveitar, ela está válida, acho que até semana que vem. Vamos lá. O saldo inicial da conta, $50 mil. O objetivo de lucro, qual que é o meu profit target? Qual que é o meu objetivo para eu ativar essa conta, para eu passar no teste? $3.001. Esse $1 aqui é por causa de taxa, essas coisas. Então, assim, você tem que fazer $3.001 para você ativar. Você precisa de um saldo de 53 mil para cumprir esse objetivo. Ok? Trailing drawdown, limiar de perda flutuante. Você tem um limite de drawdown de 2,5. Você não pode perder 2,5. Ok? O trailing drawdown de 2,5 significa que o saldo da sua conta nunca pode cair mais de 2,5, abaixo do seu pico de lucro. Eu estou falando na conta de avaliação, tá? Legal? Ou não realizado. Exemplo detalhado. Seu saldo é 50 mil. O limite de drawdown inicial é 47,5. 50 mil menos 2,5. Se sua conta cair para 47,5, você falha. Ok? Caiu para 47 e perdeu os 2,5, você falha. Aí você vai ter que adquirir um novo teste. Lucro flutuante. Você tem uma operação aberta, sua conta com PL não realizado atinge 50.500. O limite de drawdown se move para 48. 50.500 menos o 2,5. Então, ela vai te perseguir. Conforme o lucro, ela vai te perseguir. Realizou, fez $500 positivo, o trailing drawdown vai subir $500. Fez 1.000, ele vai subir 1.000. Ok? Novo pico realizado. Você fecha a operação e o saldo da sua conta atinge 51. O novo pico é 51. O limite de drawdown se ajusta para 48,5, que é o 51 menos os 2,5. Se sua conta cair para 48,5, você falha. Dúvidas? Silvio, essa questão de pico é independente se a operação tá fechada ou não, né? A operação pode estar rolando. Claro. A variação ali, enquanto ela tá em aberto, vai contar ainda pro pico realizado, pro trailing seguir, enfim. Isso, exatamente. Ele vai te perseguir. Até você fazer 53 mil. Fez 53 mil, aprovou, passou no teste. E aí já é uma outra, uma outra etapa, tá? Vamos lá. Número máximo de contratos. Esse exemplo sempre dá conta de 50K, tá? Por que conta de 50K, pessoal? Eu prefiro a conta de 50K pela assimetria de risco-retorno. Porque você tem que fazer 3 e não pode perder 2,5. Pessoal, tem muitas pessoas que gostam da conta de 25. De 25 é 1.500 é para 1.500. Então, assim, eu gosto da conta de 50 mil porque você tem uma margem de 2,5 para trabalhar aí, de trailing drawdown, tá? Nesse caso, o trailing subiria 500, porque foi o pico da operação, correto? Isso, ele vai te perseguir, Diego. Se você fizer 1.000, se você fizer 51, ele vai te pular de 47,5 para 48,5. Ele vai ficar te perseguindo até você ativar o teste, até você passar. Ok? Vou seguir aqui, tá? Número máximo. Você pode operar, a mesa te permite alavancagem, tá? Você pode, numa conta 50 mil, operar 100 micros do Nasdaq e 10 minis. Então, assim, ela vai te permitir alavancagem, porque ela quer ganhar dinheiro vendendo o teste. Entendeu? Ela quer ganhar dinheiro vendendo o teste. Então, ela vai te permitir alavancagem, tá? Dias de negociação mínimos. Um dia de negociação. Nas novas regras, o trader pode ativar essa avaliação em um único dia. Ok? Como eu já disse no slide anterior. Você pode fazer em dia, por exemplo, amanhã vai ter payroll.
Você pode comprar duas contas, vende uma ponta e compra na outra. Você pode fazer isso. Você pode ativar, vai ativar uma e vai quebrar a outra. Tá? Você pode fazer isso. Mas lembrando, você pode quebrar as duas contas. Sem limite de tempo. Você pode levar o tempo que precisar para atingir o objetivo de lucro, desde que não atinja o limite de drawdown. Ok? Posições overnight, já falei, não pode ficar aberto, tá? Ela não pode. Como fica o drawdown se meu alvo são 1.000, anda 800 e eu fecho a operação em 500? Como fica o drawdown? Como assim seu alvo? Se você faz 1.000, é isso? Eu não entendi a sua pergunta, Williams. Como fica o drawdown se meu alvo são 1.000, anda 800 e eu fecho a operação em 500? Ele vai te perseguir, ele vai te perseguir os 500. Ele vai te perseguir os 500. É isso que é. Tá. Taxa da conta patrocinada. Esta conta será usada por 10 anos, tá? Na verdade, essa conta vai ser sua por 10 anos. Essa não persegue os 800, que foi o pico da conta. Então, mas por exemplo, você fez 50.800, certo? Quando você fez 50.800, o seu trade drawdown foi para 48.300. Essa é a sua dúvida? Ela vai te perseguir. É isso? Esperando digitar aqui, tá? Tranquilo? Isso daqui é importante, Muito. sabe? Porque é dúvida de muita gente, né? Ó, taxa da conta patrocinada. Vou avançar aqui enquanto eles digitam. Uhum. Quando você passa na avaliação, você recebe um contrato que você assina, que essa conta vai ficar com você durante 10 anos. Então, assim, eu fiz uma engenharia financeira aqui, que assim, varia, mas para uma conta de 50k, pode ser entre 150 e 200 dólares a taxa de ativação. E o final ele sempre só cresce. E esse progresso é mesmo com o trade aberto. Isso. Ele vai te perseguir até você fazer os 3.000 dólares. Ele vai ficar te perseguindo, não tem jeito. Mesmo você tomando ré ou indo para frente. Esse é o calcanhar de Aquiles do trade drawdown. Então não precisa necessariamente encerrar a operação por trade se mover, correto? Se o pico foi 800 dentro da operação e me tirou apenas com 500, e eu tenho 300 a menos. Não, porque na verdade você, ele te perseguiu 800, né? Se você perdeu os 500, você tem os 300 a menos. É isso, Rafa? Não estou ver se é isso O mesmo. que eu tô entendendo da pergunta dos meninos é: eu fiz, sei lá, fiz 50.800, certo? Isso. E aí eles querem saber quanto que tá me seguindo. Se o meu trailing antes era 47.500, agora ele vai pra 47.500 mais 800, não é isso? Exatamente. Então ele Você vai só... pra 48.300. Exatamente. Então ele É te só você segue, tomar. senhores, no pico, tá? Então se foi 800, o teu trailing ele segue 800, não importa o resultado da operação fechada, não é isso, Silvio? Exatamente. Então não adianta assim, pô, você fez 800, legal, cara. Parou. Não tenta ficar operando, porque ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir, porque se você tomar uma ré de 800, você perdeu quase 1.600, né? Entendeu? Exato. Perde só. Exatamente. Se você tiver 1.000 para frente e sai no zero, isso. Na verdade é o seguinte, tá, Romulo? A gente está falando na fase teste, tá? Na fase teste, ele não te persegue. Na verdade, não é que não te persegue, desculpa. Na fase teste, mesmo que você esteja positivo e você feche no 0 a 0, ele não vai computar. Ele só vai computar isso na PA, na conta patrocinada. Isso é muito para evitar entrar e colocar no B, e simplesmente deixar rolar. Na conta teste você pode fazer isso, tá?
Você é permitido, porque, na verdade, você só não pode, veja bem, você só não pode estar 800 para frente e tomar 800 de ré numa mesma operação, porque aí são 1.600. Porque ele vai te perseguir 800 e vai te tirar os 800. De lucro, porém, voltou um pouco e fechou com 500. O drawdown acompanha o valor base de 800. Ou seja, quando a operação estava em aberto, os 500 quando fechou a operação. Não, já te, se você fez 800 e perdeu 300, ele já te perseguiu os 800. Ele já te perseguiu. Teste é giro louco, se quiser. O teste te permite, Gabriel, isso. O estado é o pico, o valor da operação fechada. Isso. Ele vai sempre te perseguir, não adianta. Aí eu vou te explicar como que você vai travar ele na PA, tá? Então, assim, na verdade, é uma defesa da mesa proprietária, né, Guilherme? Então, assim, eles têm que criar uma regra que eles tenham que lucrar também, entendeu? Por isso que é tão difícil, tá? As pessoas acham que é fácil, mas não é tão fácil como parece, Deixa eu entendeu? só fazer um comentário aqui. O Williams falou assim: minha dúvida era justamente essa, que o resultado é o pico menos o valor da operação fechada. Eu acho que não é assim, Williams, porque você só vai ter essa subtração se você sair no loss nessa operação. Procede, Silvio? Isso. Você Se só você tem o trailing te seguindo no trailing e deduzido do trailing se você toma o stop. Se você, por exemplo, a operação anda 800 e você volta no BE, você só tá perseguindo os 800, né? Não Exatamente. tá 1.600, É isso, né? isso, Só isso, os exatamente. 800. Isso, exatamente. Seu trilho andou 800. Isso. Exatamente, ele Galera, andou. o mais fácil é qual foi o pico? Então é o pico menos os 2.500. Porque quando ela começa a andar para frente, o seu trailing drawdown, você vai perceber que ele vai começar a andar para frente também. Isso. Ele vai te perseguir, não tem jeito. Ele Isso. vai te perseguir, tá? É isso, acho que ficou claro, né, Rafa? Não sei. Claro, senhores. Na plataforma mostra, Gabriel. No Ninja você tem uma coluna que você consegue colocar essa coluna e o seu trainer drawdown você consegue visualizar ele em tempo real. Consegue sim, cara. Consegue, tranquilo. O Miller perguntou, essa é a minha dúvida, se ele calcula após o fechamento da operação ou durante? Durante, Miller. Durante. Ele vai te seguir, ele vai te seguindo, vai seguindo. A partir dos 50 mil, que se fizer para cima, ele vai te perseguir. Isso. É bem complicado, Cícero. Cícero. Na verdade, é o seguinte, tá, Cícero? As mesas proprietárias, elas querem, ao lado delas, traders consistentes, tá? Se você tem uma certa consistência, se você é um trader disciplinado, você vai ter sucesso, você não vai ter problema com solicitação de pagamento. Eu vou chegar lá, entendeu? Consistente sem giro louco. Esse bicho não me deixou com medo, é só saber o que está fazendo. Então. É isso, é isso. Não muda muito. E outra coisa que eu coloquei aqui, aqui com $167, que você vai pagar $130 de ativação, mais o 37 do teste, você tem uma conta de 50 mil, que você pode operar alavancado, entendeu? Ela te permite a alavancagem. Então, assim, é um investimento não tão, veja bem, não tão alto, né? Por tamanho da alavancagem que ela vai te permitir. Por um risco-retorno muito favorável, né? O risco-retorno é muito favorável. Então, assim, eu acho que para a pessoa que queira migrar da B3 para o mercado americano, é uma grande oportunidade. Nem se for para adquirir um teste de início e para sentir como que funciona o mercado americano, né? Eu acho que a maioria aqui, acho que opera, né, Rafa, o Nasdaq, né? Ou ainda não? Tem Tem um o pessoal. pessoal teimoso ainda. Daqui a Tem o pouco o pessoal que mosquitinho do mercado americano pega eles. Cara, com $37 você tem uma experiência de operar o Nasdaq, né, cara? Não só o Nasdaq, o S&P, o Dow Jones, enfim, outros ativos, né, cara? O valor investe ativamente, esse é o seu dinheiro, é isso. Você vai gastar $167 para tentar sacar 2.600, $3.000, enfim. Mas eu vou chegar lá,
Bati o Nasdaq, é isso aí, é isso aí. Boa. Vamos lá, vou seguir aqui, tá, Rafa? Bora. Aí, agora a brincadeira começa a ficar bem legal agora. Agora a brincadeira começa a ficar bem interessante. Quando você passa na avaliação, você vai para a conta financiada, que é a conta patrocinada. Vamos lá. Saldo inicial da PA, de 50 mil. Trading drawdown na PA. São as mesmas regras de trading drawdown da avaliação. Elas se aplicam. É fundamental lembrar que o drawdown continua a seguir o pico de lucro na PA, até que ele se congele no saldo inicial da conta, ou em um determinado ponto de lucro. Ok? Vamos lá. Agora é uma parte muito importante. Essa daqui é a cereja do bolo. Quando que você vai congelar esse trailing? Você vai ter a opção de congelar esse trailing. Um exemplo na conta de 50K, você irá congelar o trailing quando chegar em 2.600. Quando fizer este valor, a sua conta irá travar nos 50.100. E aí ele vai parar de te perseguir. Vocês entenderam aqui? Então, na conta patrocinada, quando você atinge os seus 2,5 mais 100, ele vai te travar nos 50.100. Ok? Eu vou esperar porque essa é uma dúvida recorrente das pessoas. Isso, o que que isso quer dizer, né? Em termos práticos. É que depois que você atinge 2.600, você pode fazer, sei lá, 2.500 para frente, pode voltar 2.500 para trás, que você tá dentro ainda do jogo. Exatamente, Rafa. Você não perde a conta, você só vai perder a conta em 50.100. Então, o que é interessante é fazer o colchão, o famoso colchão. Eu vou chegar lá. São duas opções que a gente tem de saque. A primeira opção são os 3 saques de no mínimo 500, que a gente pode sacar dos 2.600. A gente pode sacar. Antes a gente conseguia sacar todo o colchão. Agora a gente não pode mais, só pode sacar 500. E a segunda opção é fazer o colchão maior e solicitar o saque como forma de ter uma margem maior para você trabalhar. Eu vou explicar depois como que funciona também. Depois do sexto saque, 90% dos lucros para o trade e 10% para a Apex. Aí você vai ser convidado pela Apex a operar capital próprio deles. Ok? Então, assim, quais são as dúvidas aí? Vamos lá. Ih, agora caiu a transmissão, Silvio. Caiu? Opa, peraí. Pra mim caiu aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar. Aqui. Boa. Eu coloquei uma tabelinha aqui que a gente vai fazer um simulador aqui, tá, Rafa? Fechou? Para ficar mais interessante quando a gente entrar na regra de consistência, tá? Regras de saque e payouts. Explica mais sobre o colchão. Eu vou explicar. Fique em paz. A gente não pode perder mais do que 50.100. Isso, ele vai travar em 50.100. Desses 2.600, você vai poder sacar 500. Ok? Você pode fazer até 3 saques de 500. Só que é o seguinte, Maduro, posso no giro louco fazer 5K na PA? Você até pode, você pode fazer. Só que existe uma regra para você poder solicitar esse saque. Se chama regra de consistência. Existe uma regra de consistência. Quero saber se taxa por operação se tem descontos. Como assim, desconto por lote? Você vai gastar no micro, você vai gastar por perna, vai gastar uns 40 centavos por perna. No cheio, acho que é 90 ou 1,10, um negócio assim. Você até pode fazer em uma operação. Você pode, mas você não vai ter elegibilidade para saque. Você não vai ser elegível para saque. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta agora.
Quais são as regras de payouts, né, para saque? A Apex permite saques em ciclos de 8 dias de negociação, lucrativos, após o período de espera inicial para o primeiro saque. Então, assim, vamos lá. Você vai ter que operar 8 dias para solicitar o primeiro saque. Ok? Vamos lá. Eu vou avançar e depois eu vou explicar na prática como que funciona. Regra de consistência. Essa é uma das regras primordiais para você solicitar o saque. A Apex tem um histórico de usar a regra dos 30%, que exige que nenhum dia individual de lucro seja responsável por mais de 30% do seu lucro total sacado. Então, assim, existe uma regra de consistência. Eu criei uma tabela aqui, eu até preferi criar essa tabela, que ela é uma tabela dinâmica, que a gente consegue evoluir e ela consegue ficar vermelha e verde aqui. Então, a gente vai fazer um simulador daqui a pouco, tá bom? Eu vou explicar como que funciona. Tá. Individual. Essa regra foi ajustada e simplificada em 2024 para ser menos restritiva, mas ainda foca na consistência. Você não pode, no período de solicitação de saque, fazer menos que $50 por dia. Você não pode, por exemplo, eu quero sacar, eu quero atingir a meta de 2.600. Eu não posso fazer 2.500, por exemplo, num trade só. Eu não posso fazer 2.500 num trade só e fazer 50 e 50. Entendeu? Eu não pode. Ele não permite. A Apex não permite isso. E outra. Eu fiz 2.590. Eu fiz, puta, faltou $10 para eu ativar. Aí no dia seguinte eu faço só $10. Também não. Ela vai negar o seu saque. 5 tem que ser acima. Isso, exatamente. Isso. Você pode boletar, os três você pode dar uma pancada legal em 3 dias. Você pode dar uma pancadinha legal em 3 dias, mas aí você não vai conseguir atingir a consistência. Entendeu? Eu vou explicar, eu vou fazer um simulador aqui, vocês vão ver que não dá para fazer. Tem que ser mais ou menos assim. é, vou dar um conselho a vocês. Se você quer fazer uma meta, se você tem uma meta de $2.600, divide esses 2.600 por 8. Poxa, vou estipular, puta, eu vou fazer $300 a $400 por dia. Se eu fizer $300 a $400 por dia, eu nunca vou ter o meu saque negado. E você pode, nessa fase de construção do colchão, você pode já entrar na regra de consistência dos 8 dias. Você já pode. Então, assim, você não precisa atingir os 2.600 para depois fazer o colchão e solicitar o saque. No período que você está construindo o colchão, você pode já entrar dentro da regra. Porque a hora que você atingir 2.600, você já pede os 500. Você não precisa ficar se preocupando. Entende? É absurdo, cara. $300 e 20 contos fica lindo. É isso, cara. Te permite a fazer isso, tá? Te permite. Então, assim, 8 dias não precisa ser seguidos. Pode ser intercalados também, tá? Se você operar, você operou hoje e não pode operar amanhã, você vai operar só na segunda-feira, porque sexta é feriado, não tem problema. Não precisa ser consecutivo. Você pode criar 8 dias, você tem que operar 8 dias, seguidos ou não. Ok? Posso avançar? Bora. A Apex tem um histórico de usar a regra dos 30%, que exige que nenhum dia individual de lucro seja responsável por mais 30% do seu lucro total sacado. Certo? Aqui é o seguinte, exposição máxima ao risco. O stop do trade aberto não pode ultrapassar 30% da margem da conta. Exemplo, essa daqui é uma regra de consistência, ela é inversa, tá? Na verdade, ela é uma regra quando você abre a operação. Se você, dentro de um período que você está operando, por exemplo, vamos lá, vou fazer na prática aqui, vamos lá. Eu vou começar o meu dia, certo? Eu fiz $350, ok? No segundo dia, eu fiz 300, ok? Vocês percebem que os meus 30% ainda estão fora, ok? Eu operei, fiz 500, tá fora ainda. Fiz 250, fiz 1.000. Teve um dia que eu fiz 1.000. Você está vendo que o meu maior dia superou 41%.
dos meus outros. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que baixar esses 41 para 30, para poder ir dentro desses 8 sacar, certo? Eu tô com falta 200, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer 50, 50 e 50. Vocês vão ver que não vai conseguir baixar para 40. Tudo bem, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha estratégia de novo. Eu vou fazer 350, vou fazer 250, certo? Já atingi. Ô Silvio, Quase. Oi. coloca essa janela do Excel em tela grande. Acho que fica melhor. Opa, maravilha. Porque os numerozinhos, pelo menos pra mim aqui. Tá. Aí. Melhorou? Pronto. Melhorou. Tá. Então, assim, ainda continua, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu vou lá, passo mais 100, passo mais 100, passo 200, por exemplo. Beleza, olha que beleza. Estou elegível para saque. Quanto que eu posso sacar aqui? Eu posso sacar os 400 mais 400 dos 53. Então, eu posso sacar $800 aqui. Ok? Dúvidas? Vou apagar aqui. Um exemplo, o pessoal falou, eu vou dar uma pancada. Pô, dei uma pancada de $1.000, beleza? Aí dei uma pancada de 800. 50.800. Faltou para 2.600, para 50. Dei uma pancada de 800. Legal, consegui, mas você tá vendo, eu não vou conseguir sacar ainda. Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar. Eu tenho que fazer 250. Ó, beleza, tô baixando. 250. Ainda não. Mais 250. Beleza, estou elegível para saque. Quer dizer, ainda não, né? Porque são 8 dias. Daí faço 50 e 50. Pronto. Consigo, claro, claro. Já mandei para o Rafa. O Rafa vai disponibilizar. Essa tabelinha é show de bola, cara. Dúvidas? Entendeu aí, Rafa? Ficou legal, Rafa? Eu acho que eu entendi. Ah, Você tem que diluir aí de forma que caiba você dentro dos 30% ali, o teu maior dia, não é isso? exatamente. Você pode até, como foi o amigo que comentou, pô, vou dar uma pancada de 5.000. Vai. Vou dar uma pancada de 5.000. Você até pode dar essa pancada, mas, meu, para você diluir depois isso daqui, cara, meu, você vai ficar tendo que operar muito limitado. Muito limitado. Como é que fica o training nessa pancada de 5? Já fica travado? Ele já vai ficar travado em 50.100. Aham, Ele já vai ficar travado. ok. Isso, no período. Essa tabela é show de bola. Aí você vai ter que fazer, entendeu? Aí você pode até, você vai perder 1.000, certo? Aí você vai fazer 500, aí você vai ter que controlar. Eu, na boa, o Rafa, eu Oi. vou ser bem sincero com o pessoal aqui. Evitem dar pancadas muito grandes. Evitem transformar. Eu vou comecei a operar no micro e eu vou mudar para o mini. Eu comecei com 4 lotes, eu vou terminar com 20 lotes. Eles vão puxar todas as suas operações, eles podem negar o saque em relação a isso. Não mudem o operacional. Pô, eu vou operar com 5 micros, eu vou estipular, poxa, eu tenho meta de fazer $400 por dia, $300 por dia. Eu vou tentar fazer isso. Faça isso com a quantidade de lotes praticamente iguais. Tudo bem que vai ter dias que o stop vai ser um pouquinho maior, menor, enfim, mas não dá um pancadão muito grande. Porque você vai levantar lebre para eles, eles não vão te pagar. Eles vão falar que você foi um gambler, foi um apostador. Então, assim, permite, você vai poder dar uma pancada e fazer $5.000 de uma vez só, você vai poder, mas para elegibilidade de saque, você vai ter problema. Segue O o padrão, segue o Williams padrão. perguntou: tem que sacar com 8 dias? Se eu operar 15 e solicitar o Não, saque, vai ser considerado os últimos 8? não, você vai somar. Você pode construir colchão, você pode construir o saldo durante os 30 dias, 60 dias, 90 dias. É isso que você vai ter que terminar. Silvio, eu quero fazer $100 por dia. Você vai fazendo $100 por dia.
e você vai colocando na sua planilha até você vai conseguir sacar lá para frente só. Mas tudo bem, você está fazendo $100 por dia. Você vai travar o seu trading drawdown com 52.600. O grande X da questão é travar esse maldito trailing drawdown. E aí, o que acontece? Fazer o colchão. É assim, eu oriento as pessoas a fazerem. Faz Uhum. uma gordurinha maior, e em vez de você sacar os 500 do colchão, se o seu trailing drawdown vai diminuir para 2.100, faça um colchão um pouquinho maior e solicite o saque. Eu acho que é bem mais saudável. Pergunta do Du, Henrique. Silvio, digamos que, se o lucro dos próximos 8 dias me eleger a saque, desconsiderando essa pancada de 5K, essa operação de 5K que ultrapassa os 30% ainda mantém a pessoa inelegível ao saque? provavelmente, para você fazer 5K num dia, ou você vai alavancar para cacete, certo? Você vai alavancar. E assim, se você trabalhar alavancado no primeiro dia, você vai ter que meio que seguir essa alavancagem. Você não pode mudar do cheio para o micro, por exemplo. Porque ele vai falar que você é um apostador. Eles vão falar que você é um apostador. Eles não vão te pagar. Agora, pô, se você é um trader que opera pesado, vai operar só no cheio, aí muda a conversa. Aí muda a conversa. Agora, ficar mudando do micro para o cheio, quantidade de lote, você vai com um lote num cheio e depois você abre a operação com 10. Eles vão te negar o saque. Eles vão te negar o saque. Não tem jeito. Senhores, E o legal é, se for fazer essa pancadinha no início, não faz tão, né, extremo assim. Faz algo que precisa, fique saudável ainda. Porque se você for fazer uma pancada tão grande, você vai ter que operar o resto da sua conta um pouco mais alavancado. exatamente. A gente está falando da Apex, tá? Existem outras mesas que não têm essas regras. Mas são outras mesas com testes mais caros, enfim. Mas aqui a gente está falando de Apex para a pessoa que quer migrar da B3, no caso, e tentar o mercado americano, entendeu? Os exemplos estavam na tela, uma operação que corresponde a 30% do saldo total. Não, tranquilo, é isso, cara. É isso. E assim, se você violar, veja bem, se você violar acidentalmente uma das regras, acidentalmente, eles vão te perdoar uma vez, acidentalmente. Eles Que antes acidentalmente, tá, Rafa? é esse cenário que o Diegão perguntou aqui, ó. Se ele entrar numa operação e deu uma notícia, né? Pô, deu uma pancada lá e, né, Isso. fez um, pô, muito diferente do que ele sempre vem fazendo. Então tem esse dia de Beleza. notícia, mas nos outros dias continua constante ali, não sei o quê. Esses, ele pode, a mesa, ele, né, te É. dá. Lembrando que na conta patrocinada a gente não pode operar notícia, tá? A gente tem que, a PA não permite operar notícia, ok? Então, assim, deixar bem claro. Pô, tem notícia, viu que tem notícia? Pô, esqueci da notícia, tô na operação, beleza. Foi para frente o trade, deu um bom lucro, beleza. Agora, agora você tem que se policiar de não fazer novamente, senão eles vão te banir. Eles vão cancelar a tua conta. Tarifaço do trampo? Não, não, aí não. Tarifaço do trampo não tem como saber. Não. É só notícias de calendário. De 3 estrelas, tá? Notícia 3 estrelas. Payroll, de taxa de juros, essas merdas, assim. Não pode. Tá? Então, se for acidentalmente. Outra coisa, uma coisa importante aqui. Eu vou depois aqui, mas para frente tem uma tabela que eu vou comentar também. Eu vou seguir aqui, Rafa, e depois eu vou chegar na tabela lá, tá? Fica Fechou. mais fácil de entender. Conta PA, regra de conselho, proibição. O que a Apex proíbe? Tá? Ela não pode mais sacar o colchão antes dos 3 primeiros saques. Antes você fazia o colchão, você já sacava. Agora você não pode mais, de 500 em 500. Tá? Não pode usar copy. Se eles pegarem copy, eles vão te banir da mesa. Você não vai mais conseguir comprar teste nem adquirir novas contas. Tá? Então, assim, vai fazer copy, meu, toma muito cuidado. Não recomendo. Comprar copy de terceiro, esquece. Não pode. Tá? Fazer head é proibido. É obrigatório fechar as ordens até as 18 horas de Brasília.
não pode ficar. Ah, isso aqui é uma regra. Isso daqui eu fiquei sabendo também uns dias atrás aí. Não pode ficar mais que 180 dias sem operar a conta patrocinada. Por exemplo, você consegue, você vai lá, você tem 20 contas, 20 PAs. Ah, eu vou operar só as primeiras 5 aqui e vou largar as outras. Se você não operar durante 180 dias, eles vão te banir. Eles vão te banir, eles vão te tirar. E além de você perder todas as contas, você não vai conseguir mais voltar. Tá? Isso aqui eu fiquei surpreso. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas já aconteceu, tá? E não pode ter mais. Ah, isso aqui também é importante. Não pode ter mais que 20 contas, tá? Ah, sim, Mauro, tô falando, doutor. Não pode. Isso, exemplo de 20 contas. Por exemplo, você tem 20 contas da Tradeovator. Você vai lá e compra uma Rhythmic, eles vão te banir. Eles vão te banir. Então, assim, você tem que ter só as 20 contas. Não pode ter 20 contas Tradeovator e 10 Rhythmic, por exemplo. Somente 20 contas. Tá? Isso daqui dá banimento, tá? Isso daqui dá banimento. O Dr. Mauro sabe muito bem disso aí. Certo? Dúvidas? Vou explicar, Gabriel, sobre o colchão. Vou explicar. Fique em paz. Vou explicar. Então, aqui, uma conta já fico feliz, é isso aí. É, uma conta já, já dá para fazer um dinheirinho, pô, tá assim. Isso aqui é importante. Para ter direito ao saque mínimo de 500 nos 3 primeiros saques, é necessário ter o drawdown travado e o colchão financeiro concluído. Este valor é calculado pela margem de quinta conta mais 100. Então, a margem que é 2,5 mais 100, que é o 52.600. Ok? Um resumo aqui. Saque na conta no dia seguinte, de 3 a 4 dias após a aprovação da solicitação. Então, assim, estou elegível para saque. Mandei um request para eles lá. Eles vão falar assim: você está apto. A aprovação do saque demora até 48 horas para pingar. Certo? É necessário operar no mínimo 8 pregões para a solicitação de saque. Pode ser seguidos ou não. Lucro mínimo de 50 por dia na média considerando 5 dias dos 8. Certo? Você pode até operar, você pode até fazer os 5 dias aqui de $50. E 3, mas aí você tem que entrar dentro da consistência, tá? Não adianta você dar os pancadão e fazer 50 por dia, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Como eu exemplifiquei aqui. Por exemplo, você quer fazer, certo? Você vai querer fazer 1.000 mais 800 mais 500, certo? Aí você vai fazer os 5 dias de 50. Tá vendo? Você não consegue baixar os 30%. Você vai ter que ficar boletando aqui, ó. Você vai ter que até baixar, entendeu? Até baixar, por exemplo, 100 agora. Vou fazer agora 300. Baixei, tá vendo? Tô baixando. Vou fazer 200. Aí, ó, pronto. Tô apto para saque. Entenderam? O meu medo é conseguir os 8 dias de lucro. Não, não tem medo. Bora, marcha. Medo não, porra. Tá ótimo. Meu medo é, conseguir, tá? Tem dívida, então. Não. Consegue. Você pode. Aqui você pode tomar uma réplica. Assim, nos 8 dias você pode tomar uma réplica. Também não tem jeito. Isso aí é inevitável. Mas dentro dos 8 dias, você tem até 8 dias. Você não precisa sacar em 8 dias. Você pode sacar em 10. Calma, vai para 12 dias, 15 dias, entendeu? Não é assim. 5.000, o pessoal é mão pesada aqui, hein, Rafa? Olha o Gabriel aí. Já quer fazer 5.000, tem 16. Caramba, meu. Tipo, $10, aí não entra na regra. Às vezes que sai no zero do trade, tipo, $10, aí não entra na regra. Então, esse é um assunto interessante. Veja bem, enquanto a gente não constrói o colchão, enquanto você não trava o trailing drawdown, o trailing vai te perseguir. Por exemplo, isso é importante, tá? Se você abre uma operação, essa operação anda 500, e seu stop é de 500, você deixa andar 450 e volta 500 para te estopar, você não perdeu só os 450. Você perdeu 450 mais 500. Você perdeu 950. Então, assim, qual é o X da questão aqui? Poxa, abriu a operação, meu risco é de 500. Chegou, eu quero fazer 500. Eu estou em 400. Pô, eu corto o rabo do macaco rápido para não deixar voltar. Ou boto no break-even. Ou boto no break-even. Não posso tomar esse stop. Você não pode tomar um stop na conta patrocinada, porque ele vai te perseguir nas duas pontas. Entenderam?
Isso é importante. De cobras, tipo. Então é isso aí, cara. Não precisa fazer muita coisa, não, cara. E aqui é o seguinte, ó, não é permitido sacar todo o colchão nos 3 primeiros saques e o saque máximo limitado nos 5 primeiros. Então, assim, existe um limite, tá? De saque dos 5 primeiros. Eu montei uma tabela para vocês aqui. Que eu vou explicar certinho aqui. Eu vou seguir aqui, tá, Rafa? Posso? Bora, bora. Tá, vamos lá. Existe uma exposição máxima de trade a trade. O que é isso daqui? Eu montei essa tabela. Depois, se vocês quiserem, o Rafa vai disponibilizar o print para vocês, o print não, o arquivo, para vocês salvarem isso daqui. Isso daqui é importante. Você não pode, por exemplo, você está na fase de solicitação de saque, certo? Por exemplo, vamos lá. Fiz 350, fiz 250, fiz 550, fiz 400, fiz 350. E aqui eu tomei uma ré de menos 750, menos 800, vai? Vou colocar menos 800 na conta de 50k. Quando eu tomo essa ré e encerro o dia, eu vou ter que resetar todos esses daqui para elegibilidade de saque. Então, eu vou ter que começar tudo de novo. Por quê? Porque existe uma exposição máxima de 30%. Então, assim, você não pode, na conta de 50k, tomar um stop de 750. Entenderam? Então, assim, isso daqui é muito importante. Já vi trader ter saques negados por causa disso. Então, assim, essa exposição, você não pode tomar esse loss. Vai abrir a posição, viu que o risco é de US$ 750, diminui o lote. Diminui para 500. Pô, tô quase sacando, tô quase no período de saque. Meu, vou operar um pouco um pouco menor. Entendeu? Então, assim, essa exposição é importante. Eu montei a tabela aqui de todas as contas aqui. E, às vezes a pessoa se sente mais à vontade de pegar a conta de 25, de 100. Então, assim, eu montei aqui, aí vocês podem dar um print depois aí, tá? Entenderam aqui essa exposição máxima de 3 a 3? Entendeu aí, Rafa? Ficou claro? Pô, legal, não sabia disso não. Então você não pode ter um Não, stop de 30% do valor do não trading da pode. conta, senão ele vai brecar todo o teu período aí e vai te deixar É, inelegível. isso, ele vai, na verdade, você não vai perder a conta. Você Isso. só vai perder a elegibilidade para saque. E aí começa um novo ciclo do zero. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, assim, o que dá para perceber em tudo isso? É ter consistência e fazer o feijão com arroz sempre. E não mudar a quantidade de lote. Não mudar a quantidade de lote. Vou operar para fazer US$ 250 por dia. E 250 é meu risco. Eu vou querer pegar um para um, vou querer pegar o dois para um. Enfim, é manter o que a gente vem fazendo, arroz e feijão. Entenderam? Entendeu, pessoal? Posso prosseguir. Então, se perder tipo menos 500, tá elegível. Tô tranquilo, Vitão. Você pode perder. Você pode perder os 500. Pode. Você tá elegível ainda. Você pode perder os 500, sim. Se Você perder tá elegível. 749, tá É, elegível. eu não sei se é 749. E eu não, veja bem, eu não ia correr esse risco. Correr esse risco, não. Perfeito. É, bora. Posso ir, Rafa? Bora. Vamos lá. Aqui eu vou ter uma tabela de travamento de trailing drawdown, Calma ok? aí, Silvio, rapidinho. O Diego perguntou, quando pede o saque, a conta fica bloqueada até o trâmite do pagamento ou posso pedir o saque e continuar operando? Você pode pedir. Eu não te aconselho você fazer isso. Espera receber, depois você volta a boletar. Mesmo porque esse processo, você vai receber um e-mail convite da Plane, que é uma distribuidora de dinheiro da Apex. E nesse trâmite você espera pelo menos o primeiro saque. Espera um pouco, você vai receber da Plane esse e-mail convite, você vai se cadastrar, espera receber. Recebeu, vai para o próximo. Entendeu? Por isso que é legal ter mais de uma continha, né? Pra gente não ficar refém só de uma, né? Entendeu? É isso. Esqueci isso, isso é válido bem mais para frente.
Como funciona a pontuação? Um in 5 pontos é R$ 1, com um mini. Um mini são $20. Um micro são $2, Guilherme. Um micro, $2, um mini, $20. O ponto, tá? Não, 5 pontos não. Um ponto, um micro, $2. Um ponto, um mini, $20. E se isso é válido bem mais para frente, não, na construção do seu colchão, cara, já tá valendo. Já tá valendo. E no Nasdaq? Não, estamos falando de Nasdaq aqui, né? É isso? É isso, já É, a pontuação. isso, tá, do Nasdaq, isso. Então tá, então aqui é o travamento. Vamos lá, o que que acontece aqui? Aqui é uma parte legal para os caras que gostam de pesar a mão. Aqui é o seguinte, os valores máximos, os 5 primeiros saques, existem um valor máximo na Apex. Esse valor máximo é acima do colchão. Vamos lá, por exemplo, eu quero sacar $2.000, que é o meu máximo que eu posso sacar numa conta de 50 mil, certo? Mais saldo do colchão, que é o 2.600, eu tenho para sacar os $2.000, eu tenho que ter 54.600. Então eu só posso, o meu limite máximo, a minha solicitação máxima são $2.000 nos 5 primeiros saques. Após o sexto saque, você pode sacar uma quantidade, o que você fizer para frente do colchão, você pode sacar, mas só a partir do sexto saque. A partir do sexto saque, eles provavelmente vão te migrar para uma conta live, tá? Provavelmente. E aí as regras são aquelas regras de 10% para eles e 90% para nós aqui, tá? Então, assim, entender esse saldo de valor máximo de contas. Perfeito. Você tem os valores máximos depois do E colchão. Então, para exatamente, solicitar o máximo de 50k, você tem que ter saldo de 54.600. exatamente, Rafa. É Perfeito. isso. É isso. Vamos lá, dúvidas, meus amigos. Tabelinha, tabelinha ficou show, né? Essa tabelinha ajuda pra Ficou caramba. boa. Vou compartilhar com o pessoal depois. Tá. Senhores, como estamos? Redondo? Todo mundo ok? Só finalizando, né, Rafa? É o que a gente sempre conversou sobre mesa, né? Às vezes as pessoas me perguntam em particular, Silvio, e aí, o que que você acha? Eu acho o seguinte, a mesa é muito boa para você ter consistência. Ela vai te forçar a ter consistência. O cara que não é consistente, ela não vai conseguir. Ele até pode conseguir um saque na cagada aí, mas depois ele não vai conseguir progredir. Então, assim, mesa proprietária é uma baita ferramenta. E mais uma vez, vou falar, mesa proprietária é trampolim para você operar capital próprio. Por exemplo, se você tem um dinheiro parado em mesa proprietária, não deixe esse dinheiro parado em mesa proprietária. Saca? Porque assim, numa crise aí que pode se instaurar, eu não sei se essas mesas aguentam. Então, assim, não deixa dinheiro parado em mesa proprietária. Arranca fora. Arranca fora. Fez os dois. Quero sacar 2.000, vou fazer 54.600, vou ficar com colchão. E vou fazendo. Vou sacar de dois em dois, entendeu? Não precisa ser aquela sangria desatada. Vou fazer $10.000, $15.000. Não tem necessidade. Entendeu? Não tem necessidade. É só um ponto de vista, é só uma observação. E é como eu penso, tá? É como eu penso. Perfeito. Ô Mari, ficou nítido, ficou claro a questão do colchão? Você tinha perguntado anteriormente? Tinha pedido para explicar um pouco mais sobre o colchão? Ficou claro? Quer que a gente passe novamente por esse ponto? Vocês depois podem brincar com essa tabelinha, tá? Por exemplo, eu quero fazer, eu vou dividir esses 2.600 por 8. Eu vou fazer $300 $350 por dia. Eu vou estipular e vou fazendo $350 por dia. E vou jogando aqui, entendeu? 280, 220. E vou jogando aqui, entendeu? E aí, a hora que tiver tudo verdinho aqui, fez os 8 dias, travou o trailing draw, ele parou de te perseguir, você vai lá e solicita o saque de 500.
Ah, não, Silvio, eu não quero fazer, eu quero fazer mais 500, eu quero fazer 3.100. Legal, faz os 3.100 e saca os 500. Você ficar com 2.600 ainda de trailer, entendeu? Ele vai te, a hora que você atingir isso aqui, ele vai parar de te perseguir. Ele vai travar em 50.100. Entendeu? Acho que essa é a ideia, né, Rafa? Acho Ô que, Silvio, que você então vamos lá. Peguei um teste, aprovei. Qual beleza, é a kamikaze. sua recomendação aí de buscar para construir um colchão e ao mesmo tempo ser elegível? Cara, eu vou ser bem sincero para você, Rafa. Eu faria 5% do meu treino drawdown. De 5 a 10%. É o É, que eu vou de arriscar. resultado dia, não é isso? Eu vou arriscar de 5 a 10% do meu treino drawdown. É o que eu acho que é o mais seguro possível. Sabe Não, por não. quê? Aí você tá falando de stop, né? Eu digo Isso, é. assim, para buscar aí um valor por dia, pra gente entrar naquele ciclo dos 8, de É uma se maneira você, saudável, que a gente é, se, atinja os 2.600 e ainda esteja elegível. se Então, você dividir pode falar. 2.600 por 8, Rafa, vai dar 300 e Isso. pouquinho. Então essa é a É isso, maneira mais saudável, né? é isso, eu acho. Eu acho. Não muda lote, não muda a quantidade de lotes, sempre trabalha com mais ou menos com os mesmos lotes. Tudo bem que vai ter dia que, dependendo da avó, o estoque vai estar um pouquinho maior. Enfim, mas sempre trabalha no micro. Não Hum, aconselho trabalhar no cheio, enfim. É cada um, né, Rafa? perfeito. O Cícero perguntou: o colchão fica parado lá? Como assim o colchão fica parado? O colchão, quando você fizer 52.600, ele vai travar em 50.100. Ele não vai mais te perseguir. Essa foi a sua pergunta? Tá respondendo. Qual o valor do colchão? Se dá pra sacar o colchão? O Cícero perguntou. Você só pode sacar US$ 500 do colchão, Cícero. Por exemplo, você fez os 2.600, você saca 500. Aí, para você sacar mais 500, você vai ter que fazer mais 500. Entendeu? Você vai ter que atingir os 2.600. De novo. E é interessante sacar esses 500 Eu particularmente acho que não. pra ficar Eu com particularmente, 2.100? eu particularmente ficaria com um colchão de 2.600. Também. Eu faria 3.100, eu faria Isso. os 3.100 e sacava os 500. Uhum. Exatamente, Se- William. É isso. Isso aí. Se você, Isso. Silvio, faz 2.600, saca Uhum. 500, teu saldo da conta agora é 50 50, e... Quanto? 50.100. Você não pode perder 50.100, porque já está travado. Ah, E aí você vai ah, para tá. 50, você vai para 53, você vai para 53 e, peraí, 52.100. É isso? Não. É. Isso. Você saca 500, você vai para 52.100. Isso. É isso. Aí você tem o 50.100 menos os 52.100. Você tem só 2.000 de colchão, de trade, quer dizer. Você Isso. só tem 2.000 de trade. O colchão de Ah, 5 fica ainda melhor. Isso, é. Quanto maior o colchão, meu amigo, mais gordura você vai ter, entendeu? Porque os dias ruins vão vir, né, Rafa? A gente sabe, né? Que dias isso. ruins virão, né? Essa questão de 2.600 de colchão, de janela de 8 dias, de 300 por dia, é pra você fazer o saque o mais rápido possível, né? Exatamente. E O outra, legal é você ir construindo de uma forma isso, consistente que você isso. não, na hora do saque, né, o saque não implique o valor do seu colchão e que você não fique preocupado, caramba, tem que entrar na regra aqui, porque você já vai estar dentro da regra, se você vem fazendo um trabalho consistente. É E aí isso, Rafa. fica sem E preocupação pra sacar essas coisas. aceita cripto? Não. Só cartão. O cartão tem que ser no nome, tá, Wilson? O cartão tem que ser no próprio nome. Eles não aceitam o cartão de terceiro. Não aceita? Não, não aceito. O ideal é sempre deixar uma porcentagem pra aumentar e aumentando o colchão sem deixar. Isso aí. Exato. Isso. É isso.
Agora sim, a gente está falando da PEX, existem outras mesas, aí a gente pode depois entrar em outros assuntos. Que o pessoal que tiver mais dúvida, viu, Rafa? Uhum. Se o pessoal quiser me procurar no particular, eu estou à tua disposição, tá? Pode me procurar. Se tiver dúvida, Perfeito. não fique com dúvida, tem que perguntar. Não pode ter dúvida. Aí, senhores, Silvio tá disponível às dúvidas. Pode falar, Miriam, mas numa aula próxima a gente pode falar sim, cara, da Take, da MyFound, Top Step, tem um monte, cara, tem um monte. A gente fala assim, sem deixar. É, cara, quer sacar 500? Faz os 3 e 100, é isso. É isso. Top Step é muito boa, é boa também. Já operei por lá também. É. Bulenox, pessoal, tem sacado na Bulenox também. Eu gosto das tradicionais mesmo. Blenox, se eu não me engano, você não pode ter múltiplas contas, não é isso? Pode. Acho que são 3 só. 3 por CPF. E o que é assim, Rafa? O que acontece? Poxa, vai comprar alguma mesa proprietária, vai adquirir, poxa, leia toda a FAQ da mesa, entendeu? Leia as regras, cara. Isso. Assim, tem muita regra escondida, tem muita pegadinha. É fogo. A gente tem que ficar esperto com mesa. Porque americano gosta dessas coisas, né? O americano gosta de deixar meio obscuro, né? Meio entre linhas. É, o americano gosta dessas coisas, né? Então, assim, tem que ler, cara. Exato. Obstante isso. Take Profit, baita mesa. Cicero, Take Profit, baita mesa. Então, a gente pode ficar a noite inteira falando de mesa aqui, mas assim, vamos focar. Sempre algum benefício que tem benefício sim, William. Tem sim. Você pode comprar suas contas via CPF, tá? Só que quando você for cadastrar na Plane, você pode ser cadastro CNPJ da tua empresa. Existe sim. Tem como. Você não precisa comprar suas contas no CNPJ seu. Você pode manter o CPF. Quando você for cadastrar Plane, você pode inserir os dados do CNPJ. Pode sim. E outra, né? O imposto é bem menor que isso, de 3 a 6. Senhores, dúvidas ainda sobre o que foi apresentado, sobre consistência, sobre colchão? Meu, vocês podem ficar à vontade. Se vocês quiserem me chamar no particular, pode me chamar. A gente conversa, sem problema. Sempre à disposição, sempre que possível, a gente conversa sim, tá? Fiquem à vontade. Ah, foi bacana, né, Rafa? Acho que deu pra dar uma boa Oh, elucidada aí, né? muito esclarecedor, Silvio. Ah, Senhores, legal, então pô. acredito que já não temos mais dúvidas. Gostaria primeiro de agradecer o Silvião pela disponibilidade, por ter aceitado de prontidão o meu convite. Opa, com É um cara que certeza. Um eu prazer. conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Pô, O legal. Eu Silvio também. já tem bastante conhecimento, já opera bastante tempo em mesa. Cara, fera demais. Obrigado, Silvio, mais uma vez. Legal. Qualquer E novidade, as novidades que aparecerem, Rafa, vou atualizando o pessoal lá no grupo, tá? pronto, Algumas regras, às vezes as regras mudam, né? perfeito. E aí a gente vai atualizando, né? Senhores, e vocês vão ter mais dúvidas, tá? É normal que durante o processo que vocês estão entrando em mesas, né? Que estão se aventurando, conhecendo, vão surgir as dúvidas. Mandem pra mim, manda pro Silvio, tá? Não fica com dúvida. Quanto mais esclarecedor for pra vocês, quanto mais clareza vocês tiverem nesse processo, melhor. Fechou? Acho que eu vou fechando a aula por aqui. É, Legal. vai ficar gravado, vou disponibilizar a apresentação, planilhas, ok? Isso, boa. Legal. No mais é Obrigado, viu? isso. Valeu, Silvio, muito obrigado. E Obrigado, senhores, galera. buenas noites. Buenas.